Esse cara já foi uma grande inspiração para mim. Máquina. Fizemos projeto de exportação junto para a América Latina. Construímos alguns movimentos empresariais. E esse cara é uma das mentes mais brilhantes que eu tenho acesso. É um cara que consegue olhar, um cara que olha para um negócio, aperta um botão de austeridade e reseta o negócio lá no chão. Esse cara chama Antônio Fogaça. Vem pra cá, Antônio Fogaça! E aí, bichão? Como é que tá? Tudo bem? De Goiânia, Goiás? É isso aí, de Goiânia, Goiás. Antônio Fogaça, toma o seu lugar. Pam, 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 pam. Aí sim, o Antônio nem ia sentar se não cortasse a música. Pois é, ué. E aí, Fogaça? Tudo bem? Como é que tá? Fogaça, que é pai de 2 filhos, casado com a Maiara. Casado com a Maiara, Iron Man, inclusive, né? Iron Man. É, não é fácil, não é pra qualquer um, não. Não é Um pra casal qualquer um, não. Iron Man é meio... A gente fez o Iron Man junto em Portugal. Foi. E você fez o Iron Man em São Paulo com a esposa. Semana passada. Semana passada. Isso mesmo. E aí, como é que é olhar pra esposa e pensar, ela é uma máquina? Ela é uma máquina. Eu falava pra ela é uma máquina, porque não é fácil, né? Você sabe que é uma intensidade muito grande, porque, como ela mesma fala, ser mãe, ser esposa, trabalhar e tem que treinar ainda, porque para ser um Ironman você tem que treinar. Não é fácil você passar na linha de chegada ali sem treinamento. Dentro do horário, não. Dentro do horário. Teve gente que anda com a gente que não conseguiu passar. Alguns, né? É. Então, assim, eu falava para ela, e eu no finalzinho ali, eu comecei a passar mal. E eu falei assim, meu amor, você tá muito bem, pode ir, que senão você não vai passar. E ela foi, olha, não parou. Ela só parou porque uma amiga nossa travou. Não sei se você ficou sabendo, ela desmaiou no meio da bicicleta, caiu de rosto no chão. Sério? E ela ficou desesperada, a Maiara, né? Porque ela estava mais bem treinada que todo mundo, essa pessoa, a Ana. E quando ela viu ela lá na corrida, ela parou, porque ela viu a Ana chorando muito, e ela falou assim, e ela foi lá consolar. Só parou por causa disso, senão ela corria a prova inteira. Ela estava muito preparada, muito preparada. Tava muito sangue bom. nos olhos. Sangue nos olhos, foi muito bom. Parabéns. Obrigado. Eu até tava provocando a Carol. Falei, pô, mano, eles são os primeiros a ir de casal, né? Então, eu fico pegando no pé dela para ela fazer isso aí. Então, vocês viraram uma grande inspiração nesse ecossistema. Parabéns. Obrigadão. Eu falo assim, o Ironman ele tem muito relacionamento com empresa. Vou dar um exemplo, a Maiara mesmo. Uma semana antes, nós estávamos na Represa Bibis aqui fazendo um treinamento e ela não conseguia, ela travou. Ela parou ali na borda da natação do rio e parou. E as empresas param muito por bug, né? Eles começam a bugar a cabeça porque o empresário está tão habitolado a trabalhar, só que sem pensar, e aí acabou que ela bugou. E ela não conseguia entrar dentro da água. E aí o que aconteceu? Ela precisava de um treinador. O treinador dela e eu do lado dela conseguiu apoiar ela. Então, por isso que eu falo, os empresários precisam de ter alguém do lado para poder dar uma instrução. Porque o empresário, você acha que ele vicia? Ele começa a ir para a rotina dele, ele vicia e não consegue ver mais nada fora da rotina? É porque hoje nós somos uns apagadores de incêndios, os empresários. Estamos ali, é tanta coisa que está apagando incêndio todos os dias. Então, a gente já fica no famoso operacional. E quando a gente leva para o mundo do esporte, é a mesma coisa. A gente está lá apagando incêndio, a gente não consegue concentrar em nada e acaba que fica nesse operacional. Esse operacional faz com que a gente não enxergue os problemas da nossa empresa. E aí é onde que vem as ruínas, né? Onde que você aprendeu a ser tão bom com gestão, até essa visão? Eu vejo você lá controlando todo o dinheiro do grupo, eu fico pensando, cara, o Antônio, a gente se parece
Porque se você for olhar para o número, 70% das famílias do Brasil estão endividadas. A maioria das empresas estão
numa feira de moda, Colômbia Moda. Colômbia Moda. Lembro da gente fazendo aula de espanhol, a gente fazendo nossos flyers em espanhol para levar para feira. O quão gratificante foi aquele destravar, né? Na minha cabeça eu pensava, cara, exportar é impossível. Pra você ver o que é crença, né? Eu lembro que o Pablo perguntou, ele chegou para mim e falou assim, então, o que você está fazendo? Tá todo mundo aqui meio difícil aqui, a economia tá complicada e vocês estão aí, parece que vocês estão rindo, né? Eu falei, Pablo, tem duas coisas. Primeiro, a gente está no varejo, né? O mercado atacadista é um mercado que não é sofrido, mas a margem é muito baixa. E o varejo a gente tem uma margem muito alta. E segundo, estamos fazendo exportação. Exportação, né? Eu trabalho com exportação há muito tempo, formei em comércio exterior. E ele falou assim, cara, vamos fazer uma exportação então? Eu falei, vamos. E aí foi quando a gente uniu, foram 40 empresários, 30 e poucos empresários. Começamos a fazer aula de espanhol, foi mais engraçado, né? A gente na FIEG fazia as aulas de espanhol, treinamento, como exportar, e chegou lá, foi maravilhoso, né? Foi um romper, né? Foi. As empresas que a gente visitou, eu me empenhar daquele jeito. Depois, não sei se você lembra, eu fui para Bolívia. Lembro. Eu fui fazer Eu falei, cara, eu quero destravar nisso. Chegou uma hora na empresa que eu tinha rodado todas as áreas, eu falei, não tem mais nada para fazer, agora eu quero exportar. E aí eu fui atormentar o Antônio. E tem uma outra lembrança muito massa com você, é o tanto que a gente ficava escandalizado com um outro empresário que gastava R$70 mil de tráfego por mês. Eu lembro. A gente achava assim, mano, que fim de mundo, que trem mais doido do mundo. E a gente ficava maluco. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro em tráfego pago. E em moda ainda, né? Em moda, em tráfego pago. E a gente ficava assistindo aquilo e falava, mano, será que um dia a gente vai ser tão fera assim? Foi mesmo. Eu lembro, a gente sentou, eu lembro que a gente estava na feira, né? E ele começou a falar, não, essa
Nosso que tem um fulfillment aqui no Brasil, né? E ele falou que depois dessa trava dos Estados Unidos, a China está com caro lá. E muito ruim. Então, quando você entra numa casa, você vai comprar uma casa, você olha e fala, mano, foi brasileiro. Ou cubano que fez os armários. Porque os americanos
E eu vou falar um negócio, o método IP mudou minha vida, viu? O método IP, quando eu e minha esposa estivemos aqui, nós saímos daqui e já fizemos 2 empresas, Pablo. É engraçado, a gente veio de carro, falei, Mara, tem que fazer isso, aquilo, já saí e construí uma distribuidora de óculos. Aí já fizemos, porque a gente tem também a parte de móvel. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Antônio? Vai fazer a pergunta, manda o microfone. Então, dá para fazer. Eu procuraria o Antônio. Não é à toa que hoje ele é o José do Egito no meu ecossistema. É ele que governa o dinheiro, pra você ter uma noção. E ele pode afirmar para vocês. Ele é o único cara do ecossistema que fica falando para mim, ó, isso aqui tem que baixar isso aqui. Eu falo, mano, é meu sonho ter um cara do Egito. Então, o povo não tá gostando muito não, né, Pablo? Quem? O povo não tá gostando muito não, né? Todo cara que mexe com dinheiro tem que ser impopular. Cara que é gente boa e mexe com dinheiro tem um trem errado. Cara é gente boa, mexendo com o dinheiro de uma mega companhia, ele tem alguma coisa de errado. Certeza absoluta, eu tenho experiência com isso. Vai lá, pergunta para o Antônio. Tudo bom, Antônio? Rossano de Porto Alegre. Nós temos uma empresa que a gente fabrica produtos sem glúten e aí a gente hoje vende só direto para as pessoas. Né?
Eu acho que para alavancar o negócio, a gente deve procurar vender para empresas, para eventos. O que pode me dizer sobre isso? Olha, você tem que multicanalizar a sua empresa. Se você deixar um canal de venda só, é muito curto. Hoje a gente tem vários canais. E aí a gente pode te dar soluções no evento, a gente pode fazer conexões para você, a gente pode investir no negócio. Então, como o Antônio é
dos empresários são empreendedores ainda, Paulo. Então, assim, ainda pega dinheiro da empresa, coloca no seu CPF. Então, assim, ele ainda não sabe ser empresário. E é unânime. Quando eu faço uma dinâmica lá e as pessoas levantam a mão e falam assim, não, realmente eu sou empreendedor, é unânime de ver assim, mais de 90% das pessoas que estão dentro do evento ainda é empreendedor e não empresários. Explica aí para quem está assistindo a diferença de empreendedor e empresário. Empreendedor ainda, ela tá naquela ânsia de conquistar, de buscar, de correr atrás. É o primeiro negócio. Mistura seu caixa da empresa com caixa pessoal, não sei se vocês fazem isso. Confusão financeira, Faz uma confusão patrimonial. Isso, vai confundindo tudo, pega dinheiro, vai lá na sua empresa, pega o produto lá e já dá para uma pessoa em vez de realmente pagar o produto. Eu falo para você, eu tenho uma gelateria, eu vou lá e pago o gelado que eu vou tomar. Se eu vou lá na nossa empresa, quero pegar um produto, eu vou lá, retiro com a nota promissória e depois tem um desconto no Olerite. Então, gente, você tem que tratar a sua empresa como se fosse uma empresa de uma outra pessoa. Então, você tem que ter os compromissos de pagar tudo que você está consumindo e organizar, não simplesmente ser ali não é um caixa para você ficar tirando dinheiro, ali é uma empresa para você se organizar e ter a sua retirada mensal. E por isso que a pessoa tem que saber que tem o faturamento, o lucro e o dividendo. FLD. Os caras confundem. Você só pode pôr a mão no D. E os caras faturam e já pegam o dinheiro. Isso aí. O cara, não, tô vendendo muito. Não, quem tá vendendo é a empresa. Primeiro, o vendedor que tá vendendo, o gerente e a empresa. O dinheiro tá retroalimentando o caixa. Então, vender não te faz ganhar dinheiro. Te faz ganhar, fazer o dinheiro não é a venda. É a liquidação daquele dinheiro. É quando ele é dado de forma legítima para quem é dono daquele negócio. Ou para os seus acionistas. Então, faturar é diferente de lucrar, lucrar é diferente de dividir ou de dividendo. Cara, você não tem a cabeça para entender isso. Sabe como é que eu sei que o cara não é empresário? Ele nunca viu um DRI. Você pergunta para o empresário o que é DRI, ele não fala que significa demonstrativo de resultado de exercício. Ele não é empresário, ele é um batalhador, sofredor, esfolador de couro
fraco. Então, você quer deixar de ser fraco em gestão, você vai procurar o Antônio Fogaça. Não só assina embaixo, mas como põe minha mão no fogo. Põe minha mão no fogo por conhecer ele. Ele é um cara que tem um nível de mordomia igual ao do José do Egito. Não tem... nossas discussões sobre austeridade, elas duram um segundo, porque a gente é econômico até para discutir. Ou seja, você pode muito bem aprender com o Antônio. Põe mais uma vez o Instagram, tá aqui na descrição do YouTube. E esse foi Antônio Fogaça. Uma salva de palmas para ele. Tamo junto, Antônio. Valeu. Vamos tirar uma foto.